Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento vocês com a paz de Deus, né? Hoje estamos aqui reunidos para mais um dia, para a gente conversar, né, sobre a palavra de Deus, o que está na Bíblia, uma palavra que Ele tem para o nosso coração, tanto para o meu quanto para o seu, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela conhece você e ela sabe o que você precisa, né? Muitas vezes nós vemos uma passagem bíblica e lemos, né? Mas a Bíblia fala com cada pessoa de uma forma diferente, né? Às vezes o que a Bíblia está falando para mim, ela está falando para o irmão de uma forma diferente. Por isso que nós devemos sempre estar atentos, lendo e estudando a palavra bíblica do Senhor, né? Estudando o que o Senhor tem para falar conosco através das Escrituras, né? Tendo com Ele diálogo, né? Procurando discernimento sobre as coisas, procurando orientação do Senhor. Não devemos fazer nada sem a orientação do nosso Pai, né? E aonde que nós conseguimos orientação? Com os nossos líderes religiosos, com a Bíblia do Senhor, que é a própria palavra dele, né? Então, quando você tem alguma coisa para fazer na sua vida, não tome uma decisão sem antes procurar com o Senhor se é aquilo mesmo que você deve fazer, se é aquele caminho que você tem que procurar para a sua vida, porque sabemos que o Senhor, a Ele pertence tudo, então Ele sabe de tudo o que tem que ser feito na sua vida, né? A partir do momento que eu compreendi isso, que eu compreendi que eu não tenho direito às decisões, mas o Senhor tem direito às decisões, porque Ele quer o bem para os seus filhos, né? Eu tomei muitas decisões na minha vida sem procurar saber se era aquela vontade do nosso Pai, né? E a única coisa que eu posso afirmar é que nenhuma dessas decisões teve, né, a resposta que eu desejava. Mas a partir do momento que eu entreguei na mão do Pai, entreguei na mão do Senhor e procurei a orientação dele, né? As coisas aconteceram não da forma que eu queria, mas muito melhor, né? Então, quando nós entregamos na mão dele, entregamos na orientação do Pai, as coisas às vezes não acontecem da forma que a gente quer, mas acontece muito melhor, né? E quando nós não procuramos a orientação do Pai, talvez não aconteça de forma alguma, ou de uma forma que é uma coisa que nós não esperávamos e acaba se tornando desagradável, né? Então devemos procurar o caminho, porque as coisas só não acontecem na nossa vida se não forem da vontade do Pai, né? Muitas vezes a gente fica ali se batendo, querendo alguma coisa, mas não acontece. Mas o Senhor, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Talvez aquilo não era para acontecer na nossa vida, porque iria ser uma coisa pior, né? Iria ter um retorno pior. Então Ele só faz as coisas acontecerem na nossa vida quando as coisas são corretas da vontade dEle e quando nós somos merecedores, né? Nós devemos então estar sempre no caminho do Pai, devemos estar sempre na orientação do Pai, para a gente ser merecedor da vitória, para a gente ser merecedor da promessa dele, né? Porque ele tem uma promessa na nossa vida, mas essa promessa só acontece, só se realiza na nossa vida se nós estivermos conforme a vontade do nosso Pai, né? Então nós devemos sempre estar de acordo com a vontade do Pai, né? E hoje vamos para mais um estudo bíblico, né? Hoje nós vamos falar de uma passagem bíblica que está lá em Efésios 2, né? Do versículo 19 ao 22, meus irmãos, né? E lá nós vamos ver, né, uma passagem que toca em nós, né? Esta passagem bíblica, ela fala que sempre que você se sentir assim não amado, né, sem importância, quando você se sente para baixo, inseguro, né? Calma, meu irmão. Lembre-se a quem você pertence. Porque esse mundo ele só está fazendo pelas pessoas, tentando derrubar, né? Tirar o ânimo das pessoas, desanimar as pessoas, colocar coisas na vida das pessoas que prejudicam a moral, prejudicam o ânimo, prejudicam a felicidade, né? Porque é isso que o inimigo quer para com as pessoas, acabar com a felicidade, acabar com o ânimo, para que elas possam ser fáceis, dominadas por ele, né? Então, meu irmão, se você está desanimado, se você está passando por um problema, tenha bom ânimo,
porque você pertence a alguém que é muito maior. Você pertence a Deus, você é projeto dele aqui na terra. Você foi feito pela mão do Senhor. Ele te conhece bem de antes de você estar no útero da sua mãe, desde antes de você ser gerado. Ele já sabia quem você era, ele já sabia qual era o seu nome. Então tem de bom ânimo, porque você pertence ao Senhor, ao nosso Pai glorioso. Mas, como sempre, meus irmãos, para a gente começar aqui o nosso ensino bíblico, vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso. Desculpa. Vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso, né? Elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao Pai, porque hoje nós vamos ler a passagem bíblica dele, né? A palavra dele e o que ele quer falar ao meu e ao seu coração, meu irmão. Então vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vamos ler a passagem bíblica que está lá em Efésios 2, versículo 19 ao 22, meus irmãos. E a palavra do Senhor, ela vem desta forma: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo, meus irmãos, né? Então somos edificados para ser a morada do Espírito Santo, meus irmãos. Ali no versículo 19, né, está escrito ali: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, né? O que esse versículo está falando para nós aqui, meus irmãos? Que nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós não somos mais pessoas de fora. Nós não somos mais estrangeiros de outro lugar que não pertence àquela nação. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós pertencemos àquela nação. Nós ganhamos a nacionalidade do Senhor, né? Então nós nos tornamos propriedades do Pai. Nós não somos mais pessoas de fora. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor na nossa vida, a partir do momento que eu abro o meu coração e falo: Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem autoridade sobre a minha vida e eu seguirei os seus preceitos, eu me torno filho de Deus. Verdadeiramente, todos na terra somos filhos de Deus, mas muitos vivem como os estrangeiros, meus irmãos. Não se entregam à nacionalidade do Senhor, não querem se tornar cidadãos da morada do Senhor, né? Então nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa vida no caminho de Deus, porque a partir deste momento nós ganhamos livre acesso aos caminhos do Senhor, aos caminhos do céu, né? Estaremos debaixo da tua graça, debaixo da tua mão, né? Sabemos que tem tudo no mundo, né? A gente vê de tudo no mundo aí. Parece que o mundo é a coisa melhor do mundo para os olhos leigos, né? Vê que acha que tem tudo no mundo e não precisa, né, ficar firme na palavra do Senhor. Mas devemos ficar firmes e ser concidadãos, né, dos santos. O que é concidadão dos santos?
ter a nossa vida santificada, né? Mudar a nossa vida, não ser mais como pessoas do mundo que vivem aí a reveria, achando que as coisas do mundo serão eternas na vida deles, né? E que tem que aproveitar o máximo possível deste mundo, porque daqui nada se leva, né? Só se vive hoje, amanhã não pertence a mim. Exatamente, só se vive hoje, o amanhã não pertence a nós, o amanhã só pertence ao Senhor. Então o hoje nós devemos fazer da melhor forma possível. Se entregamos a nossa vida ao Senhor, nos tornamos concidadãos dos santos, devemos viver santificados, conforme a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade do Pai, né? Para que nós possamos ter livre acesso, né, aos caminhos da salvação, né? Quando nós nos tornamos filhos do Senhor, deixamos de ser estrangeiros, temos acesso à salvação, meus irmãos, né? E essa é a maior recompensa, né? Essa é a maior recompensa, poder servir ao Pai, né? Nós não devemos pensar só, se eu ficar fiel na igreja, se eu ficar fiel ao Senhor Jesus Cristo, eu terei salvação. Pensar só na salvação não é esse, né, o preceito que nós devemos seguir. Lógico que teremos a salvação como recompensa, né? Mas a maior alegria é seguir a Jesus Cristo, é fazer a vontade dele, né? Fazer a vontade dele, que é amar ao próximo como a mim mesmo, né? Levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Esse é a vontade do Senhor, porque trazer mais pessoas, trazer mais estrangeiros para nossa nação. Vamos correr atrás de mais estrangeiros, meus irmãos. Assim como você teve perdido aí no mundo e alguém te chamou, né, para ser concidadão do céu, concidadão dos santos, vamos fazer isso também. Correr atrás, trazer mais pessoas para a salvação, né? Porque agora nós pertencemos ao povo santo do Senhor, né? Pertencemos àquela cidade santa do Senhor. Nós somos o povo da promessa, meus irmãos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos o povo da promessa. Jesus quer te tirar hoje daquele Egito do pecado. Jesus tirou o povo de Israel, né, através de Moisés, né, lá do Egito, né, para levar eles para a cidade, para a terra prometida, né? E é a mesma coisa que o Senhor quer fazer na tua vida, meu irmão. Tirar você da onde você é cativeiro, né? Da onde que você está cativo? Você está cativo no pecado? Você está cativo no mundo? Você está cativo no vício? Está cativo nas drogas? Está cativo no sofrimento? Está cativo nas dívidas, né? Entrega o seu coração ao Senhor, né? Abra tua mão e peça para Ele pegar você pela mão, que Ele vai te tornar cidadão, né, da terra prometida. Ele vai te tornar cidadão da cidade santa. Ele vai te tirar de onde você está no cativeiro. Você não vai mais ser cativo. Verdadeiramente será livre para servir ao Pai, será livre para fazer a vontade do Pai, né? E só quando nós conhecemos essa liberdade, que é seguir ao Senhor, sabemos o que é verdadeiramente alegria, meu irmão, né? Então, se você está pensando, eu devo seguir o Senhor, eu devo ir para o caminho, né? Essa chama aqui dentro, quando eu escuto Jesus e quando um aperto está dando na minha vida, quando aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade na minha família está apertando, é só de Jesus que eu lembro, é só Ele que eu penso. É o Senhor falando com você, meu irmão, nesse momento, falando com você que é só Ele que pode mudar você dessa situação. E Ele muda situações, Ele muda lugares, Ele dá oportunidades. O inimigo de vez em quando quer fechar a sua porta para tirar, né, a sua paz, mas o Senhor está ali abrindo outra porta maior para você, meu irmão. Então saia do mundo, saia, para de ser estrangeiro no mundo, para de ser cativo do mundo, ser cativo das coisas que tem no mundo e venha para a liberdade de Jesus. Aceite Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e ganhe a sua liberdade verdadeira. Ganhe o seu caminho de paz,
que é no caminho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. No versículo 20, está falando para nós, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Então, o que o versículo está falando conosco, né? Os profetas, né? Os apóstolos do Senhor, que trazem a verdadeira palavra do Senhor, né? Nós devemos ser edificados, procurar o caminho em cima da verdadeira palavra do Senhor. Aqui, quando fala que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, é que Ele é a fundação, meus irmãos. Quando se fala em pedra da esquina, é a fundação que segura todo o resto, né? Nós devemos ser edificados em cima dos preceitos de Jesus. Não podemos estar na igreja seguindo o caminho do Senhor e estar pensando em coisas que ouviu do mundo. O único lugar, o único preceito que nós temos está aqui na Bíblia Sagrada. É a partir daqui que nós devemos se edificar. É a partir daqui que nós devemos ter o fundamento de vida. Não existe fundamento de vida que não venha a partir da Bíblia Sagrada. Porque o homem, né? O homem, quando pensa com o seu coração, quando ele pensa com a sua mente, ele é enganado por si próprio. Porque quando fica pensando pelo seu próprio coração, pela sua própria mente, o inimigo coloca ali sementinha errada, né? O coração do humano, ele é falho, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela não é falha. Por isso que nós devemos estar sobre os fundamentos de Jesus Cristo, né? Os apóstolos, os profetas, eles trouxeram a palavra do Senhor, né? Eles nos ensinaram a palavra do Senhor aqui nos livros da Bíblia, né? Cada livro, né, da Bíblia, escrito por um dos profetas, né, por um dos apóstolos, né, ou por alguém que escreveu através deles, cada um fala tudo a mesma história, meus irmãos, né? Cada um conta com a sua visão da história ali, né? Mateus, Lucas, né? Cada um viu, né, de uma forma diferente, porque era uma pessoa diferente, mas a história é a mesma, porque a história do Senhor Jesus Cristo é uma só, ela é verdadeira. Não existe várias histórias de Jesus. Não existe uma história que Jesus foi crucificado na cruz. E não existe uma história, Jesus não foi crucificado na cruz, né? Só existe uma história, só uma verdadeira, que é tratada na Bíblia Sagrada, né? Então, tudo o que tem na Bíblia Sagrada é verdade, porque é a palavra viva do Senhor, né? Isto aqui foi colocado em visão, né? Foi colocado no coração de cada um que escreveu o seu determinado livro para falar a verdade do Senhor. Então devemos confiar totalmente. Por isso que lá no início do vídeo eu falei, quando você tem alguma coisa para fazer na sua vida, quando você tem algum projeto, procure, né, orientação em cima da Bíblia, procure orientação com seus líderes religiosos que estão ali com um conhecimento abrangente em cima da Bíblia, né, para procurar ler uma palavra da Bíblia, né, e identificar o que o Senhor está querendo falar com você, né? Se Ele falar através da palavra, não faça. Se Ele falar através da palavra, faça, né? Só não desobedeça a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o fundamento na nossa vida. É ela que é a verdade a ser seguida, né? Então, quando o Senhor fala para fazer, a gente tem que fazer. Quando Ele fala para a gente não fazer, não podemos fazer, porque Ele conhece o resultado da história, sem mesmo a gente nem ter vivido ela. Ele sabe, se Ele fazer, vai acontecer tal coisa com Ele, mas se Ele não fazer, vai acontecer tal coisa, né? O Senhor sabe qual que é os dois caminhos. Nós temos o que? O livre-arbítrio para escolher entre um e outro, né? O Senhor sabe qual que vai ser o resultado para a nossa vida a partir das nossas escolhas, né? Então, por isso que nós devemos procurar orientação no Senhor para ter a escolha certa, porque Ele sabe o resultado. Nós fazendo, Ele sabe o resultado que vai acontecer. Nós não fazendo, Ele também sabe o resultado que vai acontecer, né? Independente da nossa escolha, Ele sabe o resultado.
E quando nós procuramos orientação, Ele nos orienta a fazer aquilo que vai dar o melhor resultado na nossa vida, meus irmãos. Por isso que nós devemos estar edificados no fundamento do Senhor, estar edificados na palavra do Senhor, para nós não escolhermos errado as coisas na nossa vida, né? Certa vez eu fui viajar a São Paulo e li na palavra bíblica, né, como que é as coisas da gente desobedecer a Deus, né? Li na palavra bíblica se eu ia ou não ia, né? A palavra bíblica falou comigo que não era para ir, né? Daí eu peguei a Bíblia, Senhor, eu não estou entendendo muito, né? Porque o que o Senhor está querendo me passar, né? Me fale sim ou não, Senhor. Abri no outro versículo, qual que era a primeira palavra que estava no versículo? Não, né? O Senhor me falou claramente, não vá, né? Eu ali, porque achava que ia fazer um bom negócio, um negócio muito bom, falei, eu vou ir, Senhor, me abençoa que eu vou ir, por favor, me proteja, né? Me proteja que eu vou ir. E fui até São Paulo, tive um problema no reboque da caminhonete, né? Fiz um carregamento, passei na borracharia, mandei arrumar a roda que estava dando uma pegadinha ali, o menino arrumou, colocou um espaçador, mas não apertou a roda, só chegou os parafusos. E eu tava com o reboque da caminhonete, que já é pesadinho, e mais 700 kg em cima do reboque, né? Peguei a Raposo Tavares, ó, o movimento da Raposo Tavares, né? E já tinha saído longe da cidade, né? Já tinha andado acho que uns 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros mais ou menos, já era noite, né? A roda do reboque caiu no meio da BR, né? A caminhoneta não tombou porque Deus não deixou, né? Porque mesmo eu fazendo errado, mesmo eu desobedecendo e tendo ido, o Senhor teve piedade de mim, né? Não deixou a caminhoneta tombar, encostei a caminhoneta bem do lado assim na lateral da estrada, né? O pneu desapareceu, né? Desapareceu. Por sorte e por graça de Deus, do jeito que eu parei já encostou um caminhão guincho atrás da caminhoneta, né? E daí tentamos arrumar ali para colocar o step, não dava porque o cubo do reboque pegou no chão e estragou, né? Esse senhor, ele foi muito bom comigo, Deus abençoou e colocou no coração dele e desse homem para lá para me ajudar. Embarcamos a carretinha, ele me levou até uma oficina que funcionava ali até tarde da noite, onde tive que trocar o cubo, né, do reboque e poder voltar para Dourados. Isso tudo à noite, né? Então, podia ter evitado isso? Podia ter evitado esse acidente, né? Tava com a minha família, minha mulher e o filho dentro da caminhonete, né? Nós podíamos ter ali sofrido um grave acidente, né? Mas a mão do Senhor cuidou para não acontecer, né? Mas eu podia ter evitado se eu tivesse escutado os fundamentos da palavra do Senhor, né? Estar edificado na palavra. O Senhor me orientou a não ir e eu teimei, né? Então isso que eu falo para vocês, né? Ouçam o Senhor. Se Ele falar para fazer, você faz. Mas se Ele falar para não fazer, não faça, porque Ele já conhece o resultado em qualquer uma das coisas que você escolher, se é sim ou não. Ele já sabe qual que vai ser o resultado para as duas. Então Ele sempre tenta, né, te orientar a fazer a melhor coisa. Só que você só vai fazer a melhor coisa se você dá ouvido ao que Ele está falando, né? Se você dá ouvido, a melhor coisa acontece. Se não, meus irmãos, não vai acontecer, tá? Então, dê sempre ouvidos ao Senhor. Esteja edificado sobre os fundamentos do Pai, meu irmão. No versículo 21 e 22, meus irmãos, nós vemos assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, meus irmãos, né? Aqui nós vemos do edifício do templo do Senhor, né, em dois lugares distintos. Um a gente vê no templo físico, né, e outro a gente vê no templo físico espiritual, que é o nosso corpo, o nosso coração,
o lugar de habitação do Espírito Santo, né? O edifício, né? Aqui a gente pode representar como o templo que foi feito ao Senhor na terra, né? O templo de Salomão, né? Aonde o Senhor estava, né? Ou no tabernáculo sagrado, que eram as tendas que foi feita ao Senhor, né? Quando o povo saiu do Egito e veio até a terra de Israel. Isso antes, né, da vinda de Salomão, né, antes da existência de Salomão, que fez o templo, né, para ser a morada do Senhor. Ou mesmo as igrejas, né, as igrejas que existem hoje, né? Eu tenho certeza que próximo a você, próximo da sua casa, até talvez na rua da sua casa tem uma igreja, né? Aí é o templo do Senhor, né? Um lugar bem ajustado, né? O qual todo o edifício bem ajustado, né? Cresce para templo santo no Senhor, né? Então todo lugar que é santificado, né? Todo lugar ali que é posto para ser a casa de adoração ao Senhor, né? O lugar que o Senhor nos visita para a gente adorar a Ele, né? Porque o Senhor, Ele não pode habitar aqui, né? Em templo físico, né? Não há num prédio. O Senhor não habita aqui num prédio, Ele habita em todos os lugares, né? Porque Ele é divino, né? Ele está em todos os lugares, tudo pertence a Ele, né? Mas Ele habita num lugar espiritual, né? Num lugar santo, num lugar físico, verdadeiramente, né? E aqui a gente vê no versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, né? Então nós nos reunimos na igreja para adorar ao Senhor e Ele habita em nós. Ele habita em mim, Ele habita em você, né? Jesus Cristo, quando foi aos céus, depois dele ter voltado à vida, né? Depois ele faleceu ali na cruz, 3 dias depois, né? Ele voltou à vida, né? E depois ele passou algum tempo ali ainda, aqui na terra, e depois ele foi aos céus. E o que ele falou, né? Eu vou no Pai, mas mandarei para vocês o Consolador. E é o Consolador que habita em nós, meus irmãos. É o Espírito Santo do Senhor. Então é por isso que eu falo para você. Acalma teu coração, meu irmão. Acalma teu coração, né? Você não precisa ficar nervoso, ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Isto passa, tudo passa na vida, meus irmãos. Coisas terríveis acontecem, né? Às vezes nós nos encontramos no deserto, né? Vem ali uma preocupação enorme, nós não sabemos se vamos conseguir pagar nossas contas, nós não sabemos se nós vamos conseguir sair daquela situação, às vezes uma enfermidade terrível que está em nós, né? Ou em algum ente da nossa família, mas acalma o coração e entrega ao Senhor, entrega na mão dele, né? Devemos ter discernimento, entregar a nossa vida ao Senhor, né? Muitas vezes nós passamos por um problema sério, um problema crônico de saúde, né? Nós passamos por uma dificuldade de saúde, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Se Ele permitir que nós saiamos daquela situação aqui na terra, né? Nós continuaremos aqui para poder louvar o seu nome e fazer a sua obra, né? Mas se Ele escolher levar a gente para perto dele, né? Ele vai nos levar para nós não sofrermos mais, né? A gente não sofrer com aquela enfermidade, né? Só que nós devemos estar, né, abertos ao Senhor, entregar nossa vida a Ele, para quando nós partirmos e Ele levar a gente, nós podermos ir ao céu, né? Nós podermos irmos para o lugar de descanso. E essa é a maior alegria, meus irmãos. Quando nós partirmos daqui, nós podermos ir ao céu, né? Então todos devemos estar no mesmo caminho, alinhados, porque um dia todos nós poderemos se reunir de novo, né? O apóstolo Paulo ali falou que nós nos tornaremos, né, num corpo incorruptível, né? Nós nos tornaremos num corpo espiritual, né? Para quando nós ressuscitarmos novamente, né? Hoje nós estamos no corpo físico,
mas chegará um dia que estaremos no corpo ressuscitado, num corpo, né, incorruptível, né, um corpo imortal, e estaremos sempre na presença do nosso Pai, meus irmãos, né? Estaremos sempre lá. Mas o que eu te convido no dia de hoje, né? Se você está passando por algum problema, né? Está passando por alguma dificuldade, coloca na mão do Senhor e entrega a Ele. Você não precisa ficar nervoso, não precisa se desesperar, né? Se você achar que você não consegue fazer as coisas sozinho, né? Não consegue fazer as coisas sozinho, né? Se você sempre se sentir não amado, né? Se você sentir que ninguém te ama, né? Se você se sentir sem importância, achar que você não tem importância alguma, ou inseguro para fazer alguma coisa, lembre-se de quem você pertence, meu irmão. Lembre-se que você pertence ao Senhor. Você pertence àquele que pode fazer tudo, aquele que pode construir o universo, né? Aquele que fez a terra, aquele que fez a luz, aquele que fez a água sobre a terra, né? Aquele que fez os animais, aquele que fez o homem, aquele que fez a vida. Você pertence a esse Deus. Você pertence a esse Senhor. Você não pertence a qualquer um, não. Você pertence a alguém que pode tudo, meu irmão. Você pertence a alguém que pode mover os céus, pode mover a terra. Você pertence a alguém que, se quiser, pode chacoalhar a terra, meus irmãos. Mas você pertence a Ele, um Senhor misericordioso, um Senhor que, mesmo podendo fazer tudo, escolheu dar a vida por você na cruz, para que você pudesse estar com Ele no dia da ressurreição, meu irmão, no dia que você ir para a graça dele, né? Você pertence a um Senhor que pode tudo, mas mesmo podendo tudo, veio à terra como homem, sofreu como homem, e mesmo podendo tudo, não fez nada por aqueles que o agrediam. Teve compaixão até deles, né? Mesmo sendo agredido, mesmo sofrendo, teve compaixão. E teve compaixão de nós, mesmo não nos conhecendo. Mesmo sem conhecer eu, sem conhecer você, Ele deu a vida por mim, deu a vida por você, meu irmão, né? Ele deu a vida por nós. Esse é nosso Pai, né? Então, não fica triste achando que ninguém te ama. Alguém te ama sim, né? Pode ser o seu ente querido, seu parente, mas principalmente um ser soberano te ama. Jesus Cristo te ama, Deus te ama. Deus que deu o Filho dele, né? Jesus Cristo, o próprio Deus que veio à terra e deu a vida dele por você. Tem amor maior do que alguém dar a sua própria vida para te salvar, meu irmão. Foi isso que Jesus Cristo fez, olha o tanto que Ele te ama. Ele deu a vida dele por você, meu irmão. Você tem muita importância para Ele. Porque se você não tivesse importância, Ele não tinha se sujeitado a tudo que Ele se sujeitou por você. Então Ele te ama. Ele te ama muito e Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Então não se sinta inseguro. Não se sinta inseguro no mundo. Tenha segurança. Tenha segurança porque tem alguém que está cuidando de você. Está cuidando de você dia e noite. Apenas esteja sobre o estatuto dele, sobre a firmeza dessa pedra de esquina, que é a fundação. Tenha firmeza sobre a fundação da sua vida. Coloque o Senhor como fundação da sua vida, que a sua casa não ficará no chão, ela sempre estará de pé, né? Se a sua casa tiver um bom alicerce, se a sua casa tiver um bom alicerce, ela está firmada e não é qualquer tempestade que derruba, né? Então, se o nosso alicerce for Jesus Cristo, o inimigo pode vir com tempestade de todo lado, pode vir com ventania de todo lado, que a sua casa não cairá, meu irmão, porque você está sobre a fundação de Jesus Cristo. Então, sempre esteja firmado na palavra de Deus. Não faça nada sem orientação divina. Tudo que você fazer, procure a orientação do Senhor.
Não se sinta inseguro, porque o Senhor está com você. E Ele, se Ele falar que é para fazer, é porque Ele garante. Se Ele falar que não é para fazer, é porque Ele garante também que não é para fazer, né? Só esteja na certeza do Senhor, né? Não precisa se sentir inseguro. Se Ele falar que é para fazer, vai e faz, né? Mas se Ele falar que não é para fazer, não faça, porque Ele tem outro projeto que é muito melhor do que esse, né? Confia em Deus, né? Você tem importância porque Ele fez de tudo por você. Você tem importância porque Ele te ama. Você tem importância porque Ele deu a vida por você, meu irmão, né? Então se sinta firme e se sinta com a presença do Senhor na tua vida, né? Cuide para sempre estar no caminho do Senhor. E não se preocupa com a adversidade que está agora você passando. Não se preocupa. Só entrega no caminho do Senhor, entrega na mão dele, confia nele e procura orientação nele, que tudo se resolverá, né? Coisas que pra gente parecem impossível, que não tem mais o que fazer. Ele muda e ele resolve, meu irmão. Então apenas confie no Senhor, que ele tudo fará. Ele tudo fará por você, meu irmão, né? Eu agradeço você por estar comigo hoje, né? Eu espero que a palavra do Senhor tenha chegado a quem precisava chegar, né? Que ela seja um acalanto na sua vida, seja uma bênção na tua vida. E eu te convido a confiar no Senhor e acreditar cada dia mais. Confiar e acreditar cada dia mais, que o Senhor tudo resolverá na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Vamos orar, pedir mais uma semana abençoada ao Senhor, pedir que Ele esteja comigo, esteja com você, cuide dos seus projetos e resolva os problemas da tua vida e resolva os problemas da minha vida. E me dê sabedoria e discernimento, dê sabedoria e discernimento a você, para fazer as coisas corretas conforme a vontade dEle. Amém? Meu Senhor glorioso e poderoso, nós lhe chamamos nesse instante, Senhor glorioso, para lhe pedir, Pai glorioso, que o Senhor abençoe a nossa vida, meu Pai. Dê-nos discernimento e sabedoria para fazermos tudo conforme a Tua vontade, Pai glorioso. Essa insegurança, Pai glorioso, que está tocando nos corações, meu Pai. Este medo, Senhor. Oh, Pai glorioso, este pensamento de estar sozinho, meu Pai, que não tem ninguém para resolver aquela situação, que não pode fazer nada, Senhor, que tem horas, Senhor glorioso, que chega a dar vontade de desistir, meu Pai. Oh, Senhor, mas sabemos que o Senhor, Pai, o Senhor muda situações. O Senhor, Pai glorioso, pode fazer tudo. Toca, Senhor glorioso, nesta vida, nesse instante. Toca neste coração, nesse instante, Senhor. Oh, Pai glorioso, faz desta pessoa, Senhor, sentir a Tua presença, Jesus. Esta presença, Pai glorioso, que toca no coração e esquenta, Senhor. Esquenta o coração, porque ali é a Tua morada, Jesus. Entra em cada coração, Senhor. Faça um renovo, meu Pai glorioso. Muda as estruturas, o Senhor que é a nossa pedra de esquina, o Senhor que é a nossa fundação, é o nosso firmamento. Oh, Jesus glorioso, entra em cada família nesse instante, meu Pai. Entra pela porta, Jesus glorioso. Vai expulsando todo o laço do inimigo, Senhor. Vai tirando toda a pedra do inimigo, Senhor. Toda obra que não pertence ao bem, toda obra do inimigo caia por terra, Jesus. Lava com o Teu sangue, Senhor. Derrama o Teu azeite, Jesus glorioso. Lava com o Teu sangue e tira todo o laço do inimigo, Senhor. Toca em cada família nesse instante, Senhor. Escreva, Senhor, a linha de vida dele, Jesus. Oh, Senhor, dê sabedoria e discernimento a cada um, Pai glorioso, para que a Tua vontade seja soberana e não a vontade do homem que é fraca e falha, Jesus. Eu acredito no Senhor, eu acredito no Teu propósito, Senhor, e o Teu propósito tocará em cada irmão nesse instante. O Teu propósito, Senhor, que é milagre, Jesus, o Senhor que muda situações, meu Pai glorioso.
Derrama o teu azeite nesse instante, Senhor. Derrama e lava com o teu sangue, Pai glorioso. Faça-te presente, Senhor, em cada vida, e que cada um sinta, Senhor, a tua presença nesse instante. Toca em cada irmão, meu Pai, e guarda ele, meu Pai, no seu dia e na sua semana. Guarda no seu serviço e na sua vida. Oh, Jesus, toca nas famílias, Senhor. O Senhor sabe o que cada coração precisa. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa, Pai glorioso. E o Senhor sabe qual é a resposta, meu Pai. Oh, Senhor, que cada um, meu Pai glorioso, encontre a resposta no Senhor, meu Pai, porque a sua resposta é verdadeira e é de amor. Glória seja dada a teu nome, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor. Esteja presente com a palavra do Senhor, né? Fique sempre no caminho do Senhor e procure orientação nele, meu irmão. Procure orientação nele, porque ele tudo pode fazer por você, né? Vou aproveitar, né? Hoje é o dia 4, acho, não, 3. Hoje é dia 3 de novembro, né? Sexta-feira, 7, 8 e 9, ali na igreja Ungidos de Deus, terá a comemoração de 1 ano da igreja, meus irmãos. Terá a comemoração de 1 ano da igreja, será 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, né? 7, 8 e 9, né? Teremos os pregadores, teremos os levitas, né? E quem participar e lá vai ter um chaveirinho, meu irmão, com um óleo ungido do Senhor, né? Que é para você levar esse óleo, né? Um óleo de unção de acácia, né? Óleo de unção de libertação, né? Nós daremos ali de lembrancinha para os irmãos, para carregar o óleo da unção com o irmão aonde ele ir, né? Porque devemos estar com as armas espirituais do Senhor sempre conosco, né? A oração, o jejum, né? A temência ao Senhor, né? E o nosso olhinho da unção, né? O azeite ungido, né? Para a gente poder ungir e decretar a vitória na nossa vida, decretar a vitória no nosso lar, decretar a vitória no nosso serviço, né? Então eu conto que vocês possam ir lá visitar, né? A igreja Ungidos de Deus e poder receber a bênção do Senhor, né? E ali na casa de adoração poder adorar o Senhor, né? E o Senhor vir na tua vida e fazer um milagre e Ele mostrar para você, meu irmão, que você não está sozinho, que você tem importância e que Ele te ama muito. Glória a Deus, meus irmãos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.